sentidos, acordes dos céus que trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela, mistérios do Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Livres de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de
A paz do Senhor Jesus Cristo, que eu vos saúde, é a vossa amada irmã em Cristo, cooperador, Davi Daniel Caçador. E nós estamos aqui para efetuarmos a leitura do Salmos 32, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos que já chegaram, que estão chegando e que hão de chegar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje a live vai ser um pouco menor, porque eu não estou em casa, estou na casa da minha tia, mas é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos efetuarmos a leitura do Salmos 32, ao qual tem como título A Bem-aventurança de quem recebe o perdão. E leiamos a palavra do Senhor. E diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, aleluias, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me perseverais da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozija-vos, ó justos, exaltai-vos todos que sois retos de coração. Aleluias. Neste salmo, claramente o salmista Davi ele cometeu um pecado. Ele vai falar para nós as boas aventuranças de quem recebe o perdão de Deus. Ou seja, o salmista Davi vai vir falando para nós sobre a boa aventurança de se declarar para Deus, de se confessar para Deus, de falar para Deus que é pecador, que cometeu o pecado, e de pedir para Deus que Deus venha perdoá-lo de todos os teus pecados. Então o Salmos 32 é um salmo de extrema importância, é um salmo muito rico, porque ele vem nos mostrando o porquê que nós devemos pedir perdão. Porque nós sabemos que todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecado, todos nós somos falhos. Mas tem aqueles pecados que são para a morte e os pecados que não são para a morte. Mas independente do tipo de pecado, Deus ele está prestes a nos perdoar. Aí Davi ele começa o Salmos dizendo: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Aqui Davi está falando que bem-aventurado é aquele homem que Deus perdoa. Que bem-aventurado é aquele homem que Deus ele cobre o pecado. Porque quando nós pecamos, nós ficamos com a ferida do pecado, nós ficamos com aquele sentimento: eu pequei contra Deus, pequei contra meu irmão, Deus não vai me perdoar, Deus viu o que eu fiz. Quando nós pecamos, nós ficamos com aquele sentimento: eu não quero orar, não quero pedir perdão a Deus, porque eu não sou digno de dobrar o meu joelho para o Senhor. Esse é o nosso pensamento, esse é o nosso sentimento. Mas aí vem Davi, através da inspiração do Espírito Santo, e diz: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Quando nós pedimos perdão a Deus de coração, de corpo, alma e espírito, Deus ele vem sobre nós e cobre o nosso pecado. Como assim Deus cobre o nosso pecado? É como se Davi estivesse falando que Deus ele vem sobre a nossa vida e nos abraça. Porque quando Deus nos abraça, nós nos sentimos cobertos, nos sentimos protegidos. O salmista Davi fala: bem-aventurado o homem ao qual o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo.
Aqui Davi está falando o seguinte, Davi está falando que bem-aventurado aquele homem que não age com falsidade, que não está sendo acusado. Aqui Davi está falando, bem-aventurado é aquele ao qual o Senhor não está acusando e que não age com falsidade com o Senhor. Por quê? Porque quando nós não pedimos perdão a Deus, Deus ele fica ali, falando pra gente, olha, você errou aqui, você tem que me pedir perdão. Só que Deus ele fala com amor, mas vem Satanás e nos acusa. Deus ele nos acusa com amor para que nós venhamos pedir perdão ao Senhor, mas Satanás ele nos acusa para que nós venhamos perder a nossa força. Aí o salmista Davi ele vem dizendo aqui, bem-aventurado aquele que Deus não acusa. E como que Deus não vai nos acusar? Deus não vai nos acusar a partir do momento que nós pedirmos perdão ao Senhor. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, Deus ele jamais vai continuar falando que nós pecamos. Sabe por quê? Porque Deus ele esquece o nosso pecado. Então Deus ele só nos acusa até o momento de pedirmos perdão, porque ele nos ama. Porque Deus ele vai cobrar daquele que ele ama. Se ele não ama, ele não vai cobrar. Então se nós estamos sendo cobrados pelo Espírito Santo para pedir perdão por algum pecado, é porque Deus nos ama. E Deus ele quer que nós pedimos perdão. E quando nós pedirmos perdão para Deus, ele não vai nos acusar novamente. E nós seremos limpos por Deus. O salmista Davi continua no versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aqui Davi está falando que enquanto ele não pediu perdão a Deus, Deus pesou a mão sobre a vida de Davi. Enquanto nós estamos em pecado e não pedimos perdão a Deus pelo nosso pecado, Deus ele pesa a mão sobre a nossa vida. E Deus ele pesa a mão de dia e de noite. E conforme Deus pesa a mão sobre a nossa vida, acontece conosco como aconteceu com Davi. Porque Davi ele sentiu os ossos dele dolorido. Deus tocou na vida de Davi de uma forma tão tremenda quando Davi cometeu o pecado, que Deus teve que colocar enfermidade nos ossos de Davi, senão Davi não ia pedir perdão a Deus. Deus teve que colocar enfermidade nos ossos de Davi. Deus teve que enviar o profeta Natã para falar para Davi que Davi pecou, para que Davi viesse ter força de pedir perdão ao Senhor. Então, enquanto nós não pedimos perdão ao Senhor, Deus ele não vai parar de pesar a mão dele na nossa vida. Então nós temos que pedir o perdão do Senhor para que Deus pare de pesar a mão dele na nossa vida. E aí o salmista Davi ele continua dizendo no versículo 5: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o agitarão. Aqui Davi vem falando que Deus ele fez isso tudo, todo o sofrimento que Davi passou com dores nos ossos, todo o sofrimento que Davi passou porque Deus estava cobrando a Davi, foi para o bem de Davi. Sabe por que foi para o bem de Davi? Porque Davi ele conseguiu reconhecer o pecado e Davi obteve força para confessar o pecado. E quando Davi confessou o pecado, a iniquidade de Davi não foi mais ocultada. Aí Davi ainda vem dizendo assim, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então todas aquelas coisas que aconteceu com Davi foi para um bem maior. Que bem maior foi esse? O perdão do pecado. Que bem maior foi esse? Confessar a Deus o pecado. Porque quando nós confessamos a Deus o pecado, Deus ele nos perdoa, Deus ele nos lava, Deus ele vem e vem nos remir dos nossos pecados. Então Davi ele engrandeceu ao Senhor, porque Davi entendeu que tudo aquilo que Deus fez através da vida dele foi para o bem dele, para que ele não viesse perder a salvação, mas para que ele viesse obter a salvação. Minha irmã, se Deus está te cobrando, é para o teu bem, não é porque Deus quer o teu mal, é porque Deus quer o teu bem, não quer que você venha perder a tua salvação. Então se você pecou, se você está em pecado, hoje é o dia que Deus está te dando para pedir misericórdia, hoje é o dia que Deus está te dando para que você venha ter uma nova fase na tua vida. Hoje é o dia que Deus está te dando como oportunidade de você alcançar a misericórdia e não perder a tua salvação, mas continuar com a salvação.
Aí o salmista Davi continua falando no versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservaste da tribulação e me cercas de alegria e me cercas de alegres cantos de livramento. Instrui-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Olha que coisa tremenda. O salmista Davi vem falando que Deus é o esconderijo dele, e que Deus o preservou da tribulação, e que no final disso tudo Deus cerca ele de alegres cânticos de livramento. Davi está falando que no meio daquilo tudo, Deus ele foi o esconderijo dele. Que tudo que aconteceu e tudo que estava acontecendo, aquele pecado que ele estava cometendo, aquelas dores ao qual Deus fez ele ter, para que ele viesse pedir perdão a Deus, era tudo um ato de esconderijo, porque esconderijo é lugar seguro. Então Davi ele reconheceu que estava em um lugar seguro. E aí o salmista Davi ainda continua falando: e tu me preservaste da tribulação. Que tribulação é essa que Deus preservou ele? A tribulação que Deus preservou ele foi tribulação de espírito, foi tribulação de pensamento, tribulação de sentimento. A tribulação que Deus não deixou ele ir foi a tribulação da perdição, não deixou ele ser condenado no inferno. Mas Deus ele fez isso tudo com Davi para que Davi viesse a receber a salvação. Aí Davi ainda fala: e me cercas de alegres cantos de livramento. Por quê, amada igreja? Por quê? Porque Davi, ele começou a glorificar a Deus pelo livramento que Deus o entregou, começou a glorificar a Deus pelo amor que Deus teve com ele, começou a glorificar a Deus por tudo aquilo de maravilha que Deus fez com ele, porque Deus poderia deixar ele a ser condenado, mas Deus amou Davi e fez de tudo para retirar Davi daquela condenação. Aí no versículo 8 é como se Deus estivesse falando com Davi. Aí Deus fala com Davi: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Aí aqui é como se Deus estivesse falando com o salmista Davi, é como se Deus estivesse falando com a gente. E lá no final do versículo 9 é Davi falando que de sorte, quais com freios e cabrestos são dominados, de sorte não te obedecem. E aqui Davi está falando: olha, não te obedece. E o interessante é que Deus está falando para Davi: eu irei te instruir e eu irei te ensinar o caminho que deve seguir. Sabe por quê, igreja? Porque quando nós pecamos contra Deus e pedimos perdão para Deus, Deus ele começa a nos instruir, Deus ele começa a nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Sabe por quê? Porque Deus ele fala: vá e não peques mais. Então quando nós pecamos e pedimos perdão, Deus ele começa a nos instruir para que nós não voltemos para o caminho que nos fez pecar. Deus ele começa a ensinar o caminho que nós devemos andar, para que nós não venhamos andar novamente no caminho do pecado. E aí ele vem e fala conosco: olha, não seja como a mula e como o cavalo, porque a mula e o cavalo são sem entendimento. Eles têm que usar freio e cabresto. Então não seja como eles. Por quê? Porque o inimigo, quando nós estamos no pecado, o inimigo ele coloca um cabresto sobre a nossa face, que nós não conseguimos ver nada na nossa frente a não ser o pecado. Nós só conseguimos enxergar o pecado e só conseguimos ter vontade de cometer o pecado. E esse cabresto que ele coloca em nossa cara, o inimigo, o cabresto que ele coloca em nosso rosto, esse freio que ele coloca em nosso corpo, é para nos frear, para que nós não venhamos ter força de pedir perdão a Deus. É para isso que o inimigo coloca freio na gente. É por isso que o diabo fala que aqueles que estão na macumba é cavalo dele. É por isso que o diabo chama de cavalo. Por quê? Porque o diabo coloca freio, para que quando a pessoa vai caminhar até Jesus, ele freia a pessoa e a pessoa não consegue chegar até Jesus. Para a pessoa não conseguir olhar para o lado e olhar para o outro, porque quando a pessoa olha para um lado e olha para o outro, ela acaba se deparando com o caminho de Jesus. E aí o inimigo ele coloca um cabresto para que a pessoa só olhe para o pecado e não olhe para a salvação. É por isso que Deus instrui falando: olha, não seja como a mula e não seja como o cavalo, porque eles não têm entendimento, eles não têm visão, eles estão com freios, mas freios para não chegar no meu caminho.
E aí o salmista Davi, ele continua no versículo 10 e no versículo 11 para nós encerrarmos e entrarmos em oração, porque eu não posso perder muito tempo, que eu estou na casa da minha tia, peço perdão aos irmãos, mas Deus sabe de todas as coisas. E vem dizendo assim no versículo 10 e no versículo 11: muitos sofrimentos terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegre-vos no Senhor e regozija-vos, ó justos, exaltai-vos todos que sois retos de coração. Aqui Davi está falando, que aqueles que são justos, eles alcançarão misericórdia, mas os ímpios, eles continuarão sofrendo. Por quê? Porque o ímpio que não pede perdão a Deus, eles não alcançam misericórdia, eles não alcançam a libertação. Então nós temos que confiar no Senhor, nós temos que ser justos e pedir perdão ao Senhor para alcançar a misericórdia de Deus, porque aqueles que alcançam misericórdia, eles se alegram no Senhor, regozija e exalta a Deus de todo o teu coração. Que a palavra do Senhor venha falar melhor em cada coração aquilo que minhas palavras não foi capaz de expressar, mas que o Espírito Santo de Deus venha expressar melhor no coração de cada um dos irmãos para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Você que neste momento está aceitando a Jesus, fique de joelho, levante as mãos para o céu e repita o que o Espírito Santo de Deus disser. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Dai-me o teu Espírito Santo para que naquele grande dia do arrebatamento eu venha morar e cear contigo. Você, meu amado irmão, que neste momento está retornando para a casa do Senhor, fique de joelho, levante as mãos para o céu e repita o que o Espírito Santo de Deus disser. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Reescreva o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Dai-me o teu Santo Espírito para que naquele grande dia eu venha morar e cear contigo. Aleluia, aleluia. Neste momento, vamos nos colocar de joelho para entrarmos em oração, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, porque Deus, Ele é majestoso. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que já se encontra presente. Deus abençoe os irmãos que chegaram no começo, os irmãos que chegaram na metade. Que Deus venha abençoar os irmãos que vão chegar no final. E Deus abençoa também aqueles irmãos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ao qual está ouvindo esta oração depois, vão estar ouvindo esta campanha depois. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E eu desde já peço perdão aos irmãos, porque o dia de hoje, aleluia, o dia de hoje vai ser um período menor de live, vai ser um período menor de oração, menor de palavra, menor de campanha, mas Deus, Ele honra para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. E esta palavra de hoje falou grandemente comigo, e eu sei que está falando grandemente contigo. Então vamos orar e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluias. Senhor maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai. Neste momento nós nos colocamos, ó Pai amado, prostrado de joelho perante a Tua presença para Te engrandecer, Te glorificar. Meu Pai, nós Te pedimos também perdão por todos os nossos pecados, ó Senhor, porque Tu és majestoso, Tu és glorioso, ó Jesus. Vem assim, ó Pai, de encontro sobre a nossa vida, que o Senhor venha tocando sobre nós, ó Pai. Muito obrigado por esta palavra de hoje, ó Jesus. Muito obrigado por nos ensinar, ó Pai, a perseverar. Muito obrigado por nos ensinar a ter fruto. Muito obrigado por nos ensinar a ter domínio próprio. Muito obrigado por nos ensinar a ser piedoso, por nos ensinar a andar no caminho da retidão, por nos ensinar, ó Pai amado, a abandonar a vaidade, por nos ensinar, ó Pai, a reclinar a cabeça sobre o travesseiro em paz e alegria. Muito obrigado, ó Pai, por estar nos ensinando, por estar tocando em nossa vida, porque Tu és majestoso, Tu és glorioso. Eu Te peço, ó Senhor, venha curando agora os meus irmãos, ó Pai, cura sim, ó Senhor, cura, porque nós necessitamos da cura que vem do Senhor. Nós necessitamos sim, ó Pai, grandemente da cura ao qual só o Senhor pode dar. Então que neste momento o Senhor possa vir curando, ó Pai amado, os corações, possa vir curando, ó Pai amado, as almas, possa vir curando os espíritos, o espírito, ó Pai, o espírito nosso. Sim, ó Pai amado da glória, que o Senhor vai de encontro a cada irmão, ó Senhor, porque Tu és glorioso, Tu és majestoso, ó Jesus. Ah, meu Deus amado, meu Jesus Cristo poderoso, como Tu és majestoso, ó Pai. Abençoa os Teus servos e as Tuas servas, ó Jesus Cristo Nazareno, que tem perseverado, ó Senhor, que tem perseverado, ó Pai amado, na Tua palavra, na Tua presença, porque Tu és majestoso, que tem perseverado, ó
Pai, para estar participando desta campanha, para estar participando deste devocional, para estar participando desta manhã com Deus, desta manhã com o Senhor. Meu Pai, abençoa assim os teus servos, ó Pai, porque o Senhor tem abrido, o Senhor está abrindo o nosso entendimento para os salmos, ó Pai. Coisas, ó Senhor amado, que eu ainda não tinha percebido ao ler os salmos. Aleluia, a partir de agora eu estou percebendo, porque o Senhor é fiel. Assim como o Senhor está abrindo o meu entendimento sobre o livro de Salmos, o Senhor está abrindo o entendimento dos teus servos, e nós somos muito gratos por isto, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai amado, está acrescentando grandemente, aleluia, na nossa vida. O Senhor tem acrescentado a Jesus Cristo Nazareno, aleluia, força espiritual sobre nós, tem acrescentado fruto, tem acrescentado sabedoria, tem acrescentado cura sobre a nossa vida, não apenas a cura física, mas a cura da alma e a cura espiritual também. O Senhor está fazendo um tratar, ó Pai amado, grandioso sobre nós, porque o Senhor está nos curando, o Senhor está nos curando por completo, o Senhor está nos curando no corpo, na alma e no espírito. Então vem assim, ó Pai, sobre a nossa vida, que o Senhor venha soprar sobre nós, ó Pai amado, o teu fôlego, o teu vento, que o Senhor, ó Pai, venha nos abençoar tremendamente, e o teu nome venha ser exaltado e glorificado, ó Jesus Cristo Nazareno, porque tu és majestoso, tu és glorioso, ó Senhor. Então abençoa assim os teus filhos, os teus servos, ó Pai, abençoa assim as irmãs e os irmãos, ó Senhor. Olha aí, ó Pai amado, os pedidos de oração dos teus servos, que o Senhor vá tocando neste momento em cada pedido de oração, que o Senhor vai abençoando neste momento cada irmão, ó Pai, vai libertando este familiar, vai libertando esta pessoa, vai libertando este irmão, esta irmã, ó Jesus Cristo Nazareno, que o Senhor vai livrando também, ó Pai, porque tu és glorioso. Livra, Jesus, vá com a cura, vai entregando a cura, xalabacantarabai, entrega a cura sim, Senhor amado da glória, porque tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu és digno, Senhor amado da glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Abençoa os teus servos, ó Pai. Abençoa os teus servos, ó Senhor. Abençoa assim, ó Jesus Cristo Nazareno, porque tu és fiel, tu és verdadeiro, tu és tremendo, tu és majestoso. Meu Pai, que nós venhamos confiar no Senhor na nossa angústia, que nós venhamos confiar no Senhor na nossa angústia, e que nós venhamos confiar no Senhor nas nossas adversidades, e que o teu nome permaneça sendo glorificado. Sim, ó Deus, porque tu és majestoso, tu és glorioso, ó Senhor, tu és glorioso, ó meu Deus. Abençoa-se os teus servos, ó Pai, que tem congregado na igreja. Abençoa-se os teus servos que tem congregado através do YouTube, porque nós temos que congregar sim no YouTube enquanto o Senhor tem permitido, mas nós também temos que congregar na igreja, porque tudo isto é uma congregação, tudo isto é união, e a tua palavra diz: quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, ó Pai. Então abençoa cada irmão, a cada irmã, Senhor, vai derramando a bênção, a glória, a unção. Eu também lhe peço, ó Pai, abençoa o ministério onde eu congrego, abençoa meu pastor presidente, Joesse Gomes de Souza, meu Pai, abençoa assim, ó Pai, os meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo, abençoa a membresia, ó Pai amado da igreja, ó Jesus. Eu não estarei falando o nome deles, ó Senhor, o nome da membresia, porque se eu esqueci do nome de alguém, eles podem se entristecer, ó Senhor. Mas abençoa assim, ó Jesus Cristo Nazareno, cada membresia da IPMC, não apenas da IPMC, mas cada membresia, ó Pai, das tuas igrejas de doutrina, que o Senhor vai de encontro agora, ó Jesus Cristo Nazareno, vai tocando e transformando, porque tu és majestoso, tu és glorioso, ó Senhor. Eu lhe peço, ó Pai amado, joga por terra toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de voodoo, de bruxaria, de magia, joga por terra toda obra de cartomancia, joga por terra, Pai amado da glória, toda obra de cigano. Joga por terra toda obra de candomblé, de ubanda, de quibanda. Repreenda, Jesus Cristo Nazareno,
esta vida que se alimentou, ó Pai amado da glória, que se alimentou de alimento sacrificado, de alimento oferecido, que o Senhor venha jogar por terra todo mal, e se for da tua vontade, faça esta alma vomitar, esta obra maligna. Sim, ó Pai amado, faça jogar para fora, em nome de Jesus Cristo. Satanás, sai desta vida, o espírito maligno que está alojado sobre esta pessoa, caia por terra agora pelo poder que há no nome de Jesus. Enfermidade maligna, sai, em nome de Jesus Cristo. Sai, em nome de Jesus Cristo. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado agora. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado agora. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado agora. Espírito maligno, neste momento a luz do Senhor, o brilho do Senhor está brilhando em nossa vida. A luz do Senhor está brilhando em nossa vida agora neste momento. Então, espírito maligno que estava em oculto e escondido, cai por terra agora, porque o Espírito Santo de Deus te encontrou, Satanás. Cai por terra em nome de Jesus, porque você só consegue ficar em oculto, você só consegue ficar escondido aonde não tem luz, porque a treva não compactua com a luz, e aonde a luz não tem treva, aonde não há treva não tem esconderijo, e aonde não tem esconderijo não tem como ficar em oculto. Então sai por terra, Satanás, porque o brilho do Espírito Santo de Deus neste momento, aleluia, está vindo sobre nós. O brilho do Espírito Santo de Deus neste momento está te dissipando, Satanás. Então cai por terra, ó espírito maligno. Sai, em nome de Jesus. Que esta vida venha receber o livramento, que esta vida venha receber a libertação. Sai, Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai amado, vai batizando esta pessoa, batiza esta pessoa com teu Santo Espírito, batiza esta pessoa com fogo, renova esta vida, aviva esta vida, ó Senhor. Sim, ó Jesus, vai tocando, ó Pai, vai tocando, ó Jesus. Sai, Satanás, do impedimento, sai, Satanás, da frieza, sai, Satanás, da mornidão, sai, Satanás, do impedimento, sai, Satanás, da barreira espiritual, sai, Satanás, da muralha, sai, Satanás, da pedra de tropeço. Cai por terra, diabo, cai por terra, demônio, cai por terra, capeta. Fogo e sangue no diabo, fogo e sangue no capeta, fogo e sangue no diabo, fogo e sangue no capeta. Aleluia, sangue e fogo no diabo, fogo e sangue no capeta. Sim, Senhor, vai tocando sim, ó Pai, vai tocando sim, Jesus Cristo Nazareno, com a tua unção, com a tua glória, e venha nos dando, ó Pai amado, a vitória, e o teu nome venha ser altamente glorificado e exaltado, ó Senhor. Sim, ó Deus, abençoa, ó Pai, a cada servo e a cada serva que tem me apresentado nas orações. Sim, ó Deus, abençoa cada um deles que tem intercedido pela minha vida. Sim, ó Deus, que o Senhor venha retribuir, ó Pai, porque eu não tenho como retribuir, mas o Senhor tem como, ó Jesus. Então, Senhor Pai, vai retribuindo para cada um deles, vai tocando na vida de cada um deles, ó Pai, e o teu nome venha a ser sempre glorificado, ó Senhor, sempre glorificado, ó Jesus Cristo Nazareno, porque tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu és majestoso, ó Pai. Faça assim, ó Deus, grandes sinais, faça assim, ó Deus, grandes prodígios, faça assim, ó Pai, grandes mistérios, e que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado, ó Senhor, porque tu és majestoso, tu és glorioso, ó Jesus Cristo Nazareno. Ah, meu Pai amado da glória, e assim nós te louvamos e te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Mais uma vez eu peço perdão aos irmãos, amém? Peço perdão aos irmãos pela live de hoje ter ficado pequena, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Deus, Ele sabe de todas as coisas. Neste momento estarei fazendo o segundo apelo, porque Deus me orientou em fazer o apelo depois da palavra e depois da oração. Você que sentiu o toque do Espírito Santo, você que recebeu uma bênção, testifica a bênção aí nos comentários, não apenas no comentário da live, mas testifica também no e-mail e depois no comentário do vídeo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E você que neste momento está aceitando a Jesus, fique de joelho e levante as duas mãos para o céu e repita o que o Espírito Santo de Deus disser. Senhor Jesus,
Perdoa todos os meus pecados. Neste momento, eu estou vindo para a tua presença e eu lhe peço para que o Senhor venha me perdoar e venha escrever o meu nome no livro da vida. Aleluia. E dai-me o teu Espírito Santo para que eu venha ter força para ser arrebatado quando o Senhor vier buscar a igreja, porque eu quero morar e cear contigo. E você que está retornando para a presença do Senhor, fique de joelho e levante as duas mãos para o céu e repita o que o Espírito Santo de Deus disser. Senhor Jesus, neste momento, aleluia, eu retorno para a tua presença e lhe peço perdão por todos os meus pecados. Reescreva o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue. Dai-me o teu Espírito Santo para que eu venha ter força, venha ser transformado e fortificado e que eu não venha me desviar novamente, mas que eu venha estar pronto e preparado para o arrebatamento da tua igreja, porque eu quero morar e cear contigo. Seja bem-vindo à vida, meu irmão que aceitou Jesus, e seja bem-vindo à vida nova.